TV Empreender. Empreender e crescer. Olá, seja bem-vindo à TV Empreender. Meu nome é Lucas Cassule e esta é a rubrica Conheça o Escritor. A rubrica Conheça o Escritor é uma conversa aberta com os escritores angolanos. Nesta odisseia vamos conhecer o percurso, os sonhos, os medos do autor e principalmente os seus livros. O nosso convidado de hoje é autor de uma obra já publicada e de vários outros textos publicados em blogs. Vamos descobrir o professor Moma Chipese. Professor Moma, seja bem-vindo à rubrica Conheça o Escritor. Obrigado e desde já agradecer o convite formulado, amigo Lucas Cassule. E estamos aqui. A honra é toda nossa por nos brindar aqui com a sua história, por contribuires com a literatura angolana. Normalmente fazemos sempre as mesmas perguntas aos nossos convidados. Como é que tudo começou? Como é que o mundo dos livros chegou até si? Bom, da minha parte, esta vontade da literatura começou desde muito cedo, mas por conta dos meios que não estavam disponíveis para avançarmos, então tivemos que aguardar a maturidade intelectual e o reforço da própria identidade para trazer um conteúdo um pouco mais claro e que viesse refletir naquelas questões que têm necessidade emergente para a resposta dos problemas que são vivenciadas em áreas. E nós definimos então a área da educação por conta mesmo da nossa especialização também, porque assim tivemos maior cuidado de falar com propriedade sobre os problemas que enfermam o setor da educação. O professor Moma passou parte de sua infância, na verdade, no Cacoaco, depois em Viana, e também uma parte na província do Kwanza Sul. Quais são as lembranças que tens da província do Kwanza Sul? Olha, eu no Kwanza Sul são muitas lembranças, porque eu fiquei num período muito conturbado do país, por guerra. Exatamente, eu lembro-me que vezes há que dormíamos inclusive na mata, por conta mesmo dos amigos que vinham sempre de forma não avisada, e isso de certa forma traz algum sentimento, digamos assim, um sentimento de dificuldade, né? Porque pronto, eu sou entre os irmãos eu sou o único rapaz, um dos únicos rapazes na altura, porque o meu irmão não vivia conosco e certamente vivia simplesmente com a mãe e as irmãs, e tinha que fazer um papel, mesmo pequeno, ainda de pai e filho ao mesmo tempo, né? Protegendo não só a mãe, protegendo também as irmãs. E pronto, a vida não foi um mar de rosas, mas a graça sempre esteve, porque a minha mãe tudo fazia para não faltar nada. E certamente estas e outras fizeram uma boa parte da história da minha vida, e eu acho que é uma das respostas do que sou hoje. Naquele tempo, qual era o passatempo de uma criança no Kwanza Sul? Olha, Criança, para além, adolescente. bom, na fase em que nos encontrávamos, nós não tínhamos outra coisa senão a dedicação da lavra e a escola. Caça não havia? Bom, havia sim, mas como sabe, a história das famílias é ditada de acordo o responsável da família. E nós não vivíamos com o pai, vivíamos com os tios dedicavam-se a uma prática, e como sabemos, de acordo às práticas realizadas nas famílias, É o que exatamente vai definir faziam. e nós são viradas à lavra, ao cultivo é sempre ao cultivo. Se é um pai caçador, então os filhos a probabilidade de os filhos também caçarem. Mas sem esquecer também que há sempre uma oportunidade, né, com os amigos ou com os filhos de caçadores também, que uma ou outras vezes convidávamos e tentavam explicar sobre a
a própria vida, que é completa, e não só no campo, como também obrigava-nos a saber a prática da caça, da pesca, para amanhã, quando for mais adulto, saber cuidar da família e trazer de tudo um pouco. Os outros também trazem as suas próprias famílias. Então, fomos oportunos e tivemos também a oportunidade de ir para o campo, e não só, e a caça, a pesca, tudo isso faz parte também da nossa história. O professor sente saudade daquele tempo? Sinto. Olha, eu ainda no princípio deste ano estive no Kwanza Sul, concretamente no município da Kibala. E pronto, eu tive que ir até os pontos onde a gente gostava mais de ficar. Nós tínhamos lá um lugar, numa pedra, onde havia um escorregadinho, não sei se é assim o termo correto, e a gente ficava lá quase todo dia, né? A gente tinha a palavra com a mãe e a gente trabalhava até um período, dava uma esquivada e íamos até a pedra, ficávamos lá toda a metade do dia, inclusive às vezes encontrávamos já a mãe em casa furiosa porque pronto, abandonamos ela, mas nos fez crescer. Eu quando fui para lá, lagrimei, lembro-me. Reviveste aquele... E pronto, aquilo tudo. Aquilo foi espetacular, né? A infância não tem jeito, né? Não, Acaba, não tem. nos deixando uma nostalgia sempre. Certamente. Não obstante o período que estávamos a passar, o período crítico, mas como crianças, era sempre aqueles joguinhos, as partidas com os amigos, o futebol com a bola de saco, naquele nosso tempo, a caçada dos passarinhos. Olha, eu, inclusive, a nossa época até sacos para fazer bolas não havia. Nós éramos obrigados a jogar com como que chamam? Capim? Não. Para além do capim, nós temos lá um tipo de fruto que agora já aparece aqui silvestre, é o maboque. Então éramos obrigados a ir buscar o maboque. Era do maboque que usávamos como bola. E então... Mas não feriam os pés? Olha... descalços, mas habitua-se, né? Habitua-se. Na falta de algo melhor, pois, a pessoa habitua-se com aquilo que tem. Realmente. Mas durante esse período do teu crescimento, desenvolvimento, quais foram os autores literários, tanto científicos, técnicos, como a literatura propriamente dito, que acabaram influenciando no seu gosto pelos livros, pela leitura e, no final das contas, pela escrita? Bom, eu começo particularmente com os autores angolanos. Eu particularmente tive a oportunidade de ler alguns livros da área de educação de autores angolanos que escreveram, motivou-me também a ir por esse caminho. E nessa lista eu levanto aqui, portanto, autores como Alberto Nguluve, um certo homem da literatura, um professor por excelência, o professor Carlinhos Assala. Eu também tive a oportunidade de ler os livros publicados por ele. O professor Felipe Zau. Tive também o prazer de navegar nas escritas e outros que aparecem mais para aqui, para os anos 2017, 2018, Inácio Canivete, li também a obra de Afonso Kwansambo, pessoas que eu sempre tive a oportunidade de compartilhar também e senti que era necessário, né? Porque eles deixam sempre aberto alguma discussão de alimentação aos jovens para contribuírem para o acervo bibliográfico do país. E nesta lista, como se não bastasse, fui encontrando também alguns autores que por eles foram lidos e outros que apaixonei-me enquanto a minha formação, como Pierre Bourdieu, que é um grande influenciador, Jean-Jacques Rousseau, Claudino Piletti, também li Regina Cera, Marc Bru, quer dizer, uma lista enorme de autores que certamente quando escreve deixam uma marca indelével, e esta marca contagiou-me porque na medida em que fui lidando com algumas práticas relativamente aquelas que têm reflexão no que eles escreveram, obrigatoriamente chamou-me a necessidade
de também escrever e problematizar aquelas questões que eu deparava-me com ele na sala de aula. E começamos não só para esta obra, como outros textos que antes desta obra já estavam disponíveis, que todas elas refletem naqueles problemas que hoje se vive no próprio sistema educativo. Então, o nosso foco sempre foi guiado pelo sentimento dos que já escreveram e daqueles que o que escreveram é reflexo não só da realidade, do contexto, mas como também procuram desafiar aqueles que os leem e aqueles que, de certa forma, têm alguma paixão pela qualidade da educação, né? Alguma vontade de resolver alguns problemas do sistema educativo. Bom, por isso mesmo, isso acaba dando um bocadinho de luz naquilo que eu queria perguntar. O professor escreve particularmente para solucionar problemas do ensino, das questões do ensino, do professor, dos alunos. Quando é que o professor descobriu esta necessidade? Como é que o professor descobriu esta necessidade e qual é o seu objetivo com esta linha de defesa? Bom, como nós sabemos, os problemas da educação são transversais e qualquer profissional percebe logo que há insuficiência de fundamentação daquelas práticas que até certo ponto alguns profissionais da educação fazem por desconhecimento. E por ser assim, vi na necessidade de bater-se de frente com a situação e trazer algumas abordagens que afirmam-se naquilo que o professor faz. E os trabalhos realizados de supervisão pedagógica, gestão escolar, deram-nos alguma motivação de que era necessário que se trabalhasse sobre os mesmos assuntos e trouxesse à ribalta alguma análise que tem a ver com a vivência do próprio professor. É assim que decidimos começar por uma análise de reflexão, né? Reflexão, ação, reflexão, ou ação, reflexão, ação, que é a questão da ética, um problema muito conhecido, mas pouco discutido. E, de certa forma, a não regulação no contexto angolano sobre algumas insuficiências do ponto de vista de ação dos problemas que os professores vivem na sala, os alunos passam, as famílias passam por desconhecimento. Então vimos que era necessário trazer a discussão para favorecer então uma explicação mais clara sobre o assunto. Na tua opinião, institucionalmente, o que é que se devia fazer para que problemas como esse fossem comatados? Qual a sua opinião, qual a sua sugestão, se tivesse que mandar uma mensagem para o Ministério da Educação, por exemplo, Bom, o órgão de tutela? Esta oportunidade que estou a ter, penso que também já procurei por outras vias e como não tive a oportunidade, então vou fazer agora. Aqui na YouTube e exatamente. Todo mundo pode ver. Então, meus amigos, eu acho que para todos os profissionais sabemos que é necessário não só o Ministério da Educação, mas as instituições em si, ao construírem um projeto educativo de escola, ao elaborarem as normas, os regulamentos internos, devem necessariamente fazer observação às questões de código de ética para a educação. Nós não podemos continuar a andar a reboque dos normativos sobre conduta ética de outras profissões, porque a ética, apesar de trazer um conceito geral, existem particularidades que remetem-nos à adequação das ações. Por exemplo, nós vemos questões que de sala de aula permitem não só tratamento de acordo às atitudes demonstradas, como também remetem a ajustações de questões que têm que ver com a prática e o contexto da própria escola. Então, eu quero fazer um apelo e nós estamos abertos para também ajudar, criarmos uma pauta deontológica própria do setor, criar um código de ética
próprio para o setor da educação, porque isso não existe. Não existe. E se existe, anda escondido. Nós precisamos divulgar o máximo, porque tudo que é norma e regra deve ser o mais público possível. Ou seja, deve estar à disposição de todo agente educativo. E nós, neste livro, deixamos algumas observações de que o código de ética para a educação, como acontece com as outras profissões, se formos para a saúde, se formos para o setor jurista, não é? Para os juristas, a ordem dos advogados, no caso concreto, né? Vamos encontrar um documento próprio que regula a função, quer dizer, o agente. O contexto é importante. E nós não temos. Eu não sei se o meu amigo Lucas também é professor, já se deparou com este documento, que se chama, por exemplo, Código de Ética da Educação. Não sei, mas eu procurei e as pesquisas que fizemos deram-nos motivações para trazer isso como uma discussão e proposta para alguns setores de responsabilidade. Foi lançada a mensagem para o Ministério, para as instituições e para os docentes. O livro do professor Moma é um livro que nos abre as portas para discutirmos sobre ética na sala de aula, sobre o professor, os alunos em si. Professor Moma, na época da elaboração da concretização deste livro, pediu apoio ao Ministério da Educação? Escreveu alguma coisa para fazer patrocínio dos livros? Não, por acaso não. Porque não. Sendo um livro que traz esse tipo de problemática, seria bom que pudéssemos ter, né? Nós já estamos sempre a apelar às instituições, tanto privadas como públicas, para apoiarem os escritores. Mas um livro como desta dimensão, poderia ser apoiado pelo Ministério da Educação, uma vez que surge para cobrir um buraco que existe, não sei se existe, se calhar não existe, se calhar existe até um documento, mas é aquilo que o professor Moma disse, é preciso divulgarmos. Após publicar, já que o professor Moma respondeu que não pediu auxílio, qual é o objetivo fundamental? Para além dos professores terem as suas obras, comprarem livremente as suas obras, para além da mensagem que deixaste, não achas que seria necessário que pelo menos um desses exemplares chegasse lá acima, pudessem fazer a avaliação para ver se pudesse ser usado como modelo nas escolas para consulta? Bom, claro que sim. Nós não tivemos essa oportunidade. Mas tudo estamos a fazer para garantir que o livro chegue até o Ministério e, se possível, a Ministra da Educação, para garantir que conheça, porque nós temos muito material, né, que às vezes a sua utilidade fica anulada por conta de os titulares, né, dos titulares da pasta não terem a chance, a oportunidade de terem contato com o mesmo. Exatamente, há muita a questão da burocracia também no nosso país. Mas olha, eu sempre senti. Certo. É um pouco complicado eu chegar aqui, vim ter uma audiência com a ministra, escreve uma carta e depois não sei se vão responder a carta. Olha, eu quando apresentei o livro, eu fiz sim alguns documentos em algumas entidades. Inclusive, eu penso que o diretor provincial da educação, o Dr. Narciso, eu tive a oportunidade de levar pessoalmente a ele o livro, e porque o trabalho foi feito a quase 80%, o estudo foi feito em Luanda, então vi que era necessário levar também a direção ao diretor provincial da educação, ao Dr. Orlando Lundoloque. Penso que estão a ler e eles têm, digamos assim, algumas observações muito boas, e sei que também a ministra vai chegar o livro. Qualquer membro do Ministério da Educação terá a oportunidade de ler o livro. Ele foi lançado este ano e tenho certeza de que o foco principal era mesmo antes ver os problemas a partir da base. Quer dizer, a minha maior preocupação não era levar o material em cima, mas sim
aqui embaixo, né? Onde está a classe, onde está a ação. E estes aqui é que precisam começar a mudar o comportamento e depois perceber que a resolução do problema da base está a ser resolvida por meio do material. Nós temos a plena certeza que os órgãos depois virão a nosso encontro. Mas esse processo de mudança não deveria ser feita a partir do topo, porque eles são os dirigentes, eles passam a ser o nosso espelho. Então, não acha que esse problema, que este livro, que estes conteúdos como esse deveriam ser direcionados para eles, para poderem eles depois fazerem a disseminação? Sim, mas eu penso diferente, porque o que nós temos aqui não é especificamente um código de ética, não é. Quer dizer, eu disse que deixamos em aberto a necessidade de se criar, né? Porque exatamente. Isto quem deve fazer não serei eu. Existem instituições, devem existir instituições que devem olhar para os critérios para se definir padrões. O que nós temos aí são orientações de algumas atitudes tomadas em sala de aula que requerem uma resposta na perspectiva do comportamento guiado pela ética, pela racionalidade. E esta fundamentação, para mim, o objeto fundamental é o professor. São os pais. Então, começando por ele, não se comete erro. Aliás, eu acho que é a melhor via de sustentar tanto a divulgação do que as intenções que nós tínhamos com a elaboração deste livro. Professor, quais são as maiores dificuldades para se publicar um livro no nosso mercado? São várias. Cita pelo menos assim, de forma resumida, alguns. Bom, primeiro, para a área que escrevo, as dificuldades começam mesmo nos documentos, né? Os documentos para potenciar a bibliografia. E o acesso também. O acesso a eles, documentos, é muito difícil. Acesso às instituições. Imagina que eu estou a fazer um estudo de caso. Eu preciso ir a Sonangol. Como é que a Sonangol Certamente estas dificuldades acabam sendo para mim maiores, né? Porque o resto eu penso que nós conseguimos conformar, mas a questão do documento para trazer a discussão científica, uma abordagem, não devia ser feito, não devia tanto caracterizar-se como um problema. Por quê? Porque nós estamos dispostos para fazer pesquisas e trazer respostas, soluções de alguns problemas que nós levantamos. Então devíamos ter acesso aos meios. Eu tive a oportunidade de ter contato com alguns documentos, porque pronto, eu também na altura fiz parte de um grupo de supervisores. Exatamente. Acredita na sorte, professor? Não trato de sorte, né? Não vou afirmar aqui que é sorte. No trabalho, né? O trabalho em si. O trabalho levou-me à afirmação de um certo lugar que facilitou-me tanto a ir em conta de alguns documentos. Bom, professor, certamente. Já voltamos à nossa conversa. Deixa só pedir aqui aos nossos seguidores, aos nossos amigos, quem ainda não se subscreveu ao nosso canal no YouTube, aqui no YouTube da TV Empreender, subscreva-se no nosso canal, ativem o sininho para receberem as notificações com as próximas entrevistas e fiquem ligados, né? Fiquem ligados. Podem também deixarem vossos comentários e sugestões para melhorarmos a nossa rubrica, porque essa rubrica não é só para nós, essa rubrica é para o mundo, é para todos os nós, para os escritores, para os leitores e para todos mesmo. Sigam a TV Empreender também no Instagram e no Facebook, né? TV Empreender. O evento de lançamento do teu livro, como é que foi? A atividade foi boa primeiro, foi boa. Nós fizemos a apresentação do livro em Viana e pronto, tivemos muitos professores lá e quando se tem professores na venda, já comecei a observar que estava a atingir os objetivos que eu havia predisposto bem antes da apresentação do livro. E certamente que toda a apresentação de um livro
acaba sendo para nós como o dia do parto, né? O dia em que nasce. O dia mais importante, é o aniversário, o casamento. Exatamente. Então, por ser um dia assim que para nós é dia de alegria, tudo que acontece para nós aí é felicidade. Realização. E realização. Lembro-me que um dia antes, dia 11 para dia 12, quase que não dormi, só a pensar como será, quem estará lá, porque a gente havia convidado muitas entidades e, graças a Deus, algumas por razões, por agenda de trabalho, não puderam mais, conseguiram mandar representações e tenho certeza de que nada melhor senão mesmo agradecer os que fizeram-se presente e pedir então que leiam o material, porque isso é o que mais interessa-nos, né? Leiam o material e divulgarem no máximo a obra e permitir então que os problemas de sala de aula fiquem meramente quase que solucionados com as orientações muito pedagógicas que deixamos neste livro. Onde estão disponíveis estes exemplares da dimensão ética? O livro, neste momento, havíamos disponibilizado para algumas livrarias, que eram 2 livrarias, mas já terminaram. E nós ficamos com poucos exemplares já. Então preferimos. Quem quiser os 3 exemplares agora, precisa contactar quem? Tá bem, neste momento, quem precisar comprar o livro Dimensão Ética do Professor na Sala de Aula, pode contactar diretamente o autor. E é só digitar os contactos 927 21 11 35 ou 997 11 21 11 35 ou ainda por meio do nosso Facebook MoMATPS ou Instagram 927 21 11 35 ou também pode nos contactar por WhatsApp, né? Mas o Instagram é pelo seu nome também. Também pode ser. MoMATPS, exatamente. Tudo junto. Tudo junto. Então tudo sigam junto. o professor MoMATPS, já sabem. Quem quiser o livro, professores, nós somos, não sei, somos 100 e tal ou 200 mil professores. E os exemplares, a essa altura, os exemplares da dimensão ética na sala de aula já teria esgotado. Professores, comprem livros. Pelo menos uma vez no salário do mês, comprem o livro. E o livro está a ser comercializado a quanto? O livro está a ser comercializado a 3.500 kwanzas. É só para ver que é mesmo para garantir então, que o material chegue aos professores. Livro. Professor Moma, neste momento está a preparar um outro livro? Vai continuar neste trajeto, neste caminho? Ou vamos ter algum outro livro, algum outro gênero literário? Não, é sempre a mesma linha, né? Nós já nos definimos e penso que até o final do ano já teremos disponível a minha segunda obra. Esta já está a ser trabalhada, a segunda edição também. Penso que dentro de mais 2 meses, se não mesmo no princípio de dezembro, já teremos a segunda edição da Dimensão Ética e também já um caminho para a apresentação do meu segundo livro. Eu queria já deixar aberto que é uma análise sobre educação também e nós trouxemos uma abordagem muito pedagógica sobre o repensar a reforma educativa. Pensar ou repensar a reforma educativa e os fatores que intervêm tanto na desmotivação da aprendizagem dos alunos. E penso que quem tiver a oportunidade de ler essa obra vai se rever enquanto professor, enquanto pai, porque a recomendação aí tem orientações, inclusive também para os pais. Então é um material que transcende a classe docente, é para professor, para alunos, para pais encarregados de educação, também para os estudantes, docentes universitários e também um apelo direto novamente ao Ministério da Educação, às direções provinciais de educação, às direções municipais. Todos estes, portanto, devem sim ter a oportunidade de ler esta obra porque encontrarão orientações muito objetivas sobre como resolver algumas insuficiências que se vivem, tanto de avaliação como também as questões que guiam a desmotivação dos alunos e como resolver. Okay, muito obrigado, professor Moma. Mais uma questão.
há escolas, há mesmo instituições, eu falo por conhecimento próprio, que não têm biblioteca. E os livros são muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Qual mensagem queres deixar para essas instituições? Que mensagens queres deixar para estas instituições escolares que não têm biblioteca, não têm livros? Bom, eu quero deixar uma mensagem aqui quer dizer, fazer um apelo, né? E se calhar também juntar a experiência que tive enquanto diretor de um liceu, que também... Há uma biblioteca no liceu? Há biblioteca, e esta foi criada mesmo por nós, porque vimos que era necessário. O que é que nós fizemos? Vamos começar pela experiência para depois dar algumas luzes. Sim, de forma rápida, sim. Exato, de forma Já estamos rápida. a correr com o tempo. Muito bem. Então, quando assumi a direção do Liceu 6075, isso no município de Colibengo, eu vi que os jovens tinham vontade de ler e nós não tínhamos um lugar, até no município mesmo, não temos nenhuma biblioteca, nenhum espaço para leitura aberta, então tivemos que fazer uma campanha. E esta campanha, graças a Deus, com um projeto bem estruturado, conseguimos arrecadar mais de 2.000 livros. E com os apoios envolvendo também os próprios estudantes, os pais, chegamos até de concentrar na biblioteca da escola mais de 4.000 livros. Então significa que a criação da biblioteca, muitas das vezes, parte da vontade também dos gestores escolares. É preciso, neste compromisso, envolver as famílias, a comunidade, e porque se nós esperarmos sempre que nos seja dado, muitas das vezes os que dão dependem dos que pedem. E se nós não analisarmos pedagogicamente essas atitudes que são comuns no nosso país, então nós viveremos sempre sobre culpa de que não temos isso porque alguém não fez, quando nós podemos fazer alguma coisa. Então, senhor diretor municipal, diretor de escola, diretor municipal, administrador municipal, diretor provincial, um apelo particular, os coordenadores também aqui são chamados, os administradores distritais, comunais. É possível sim criar uma biblioteca comunitária, é possível. Se nós tivermos num município 200 professores, estamos a falar 1.000 alunos ou 1.500 alunos, e cada um fazer um esforço de trazer um livro apenas, estamos a falar de um livro. Nós já podemos ter ideia quantos livros teremos e o que estes livros farão na vida daqueles que tiverem contato com... Uma diferença grande. É um exemplo muito prático. Gostei mesmo, professor Moma. Muito prático. Vamos fazer isso a todas as comunidades. É possível, até no Cantintão, lá no Caçumba Camabaia, criarmos uma biblioteca comunitária, mesmo que seja com 10 livros. 10 livros são 10 crianças numa hora, noutra hora 10 outros adolescentes, e as pessoas vão lendo, durante um mês vão lendo livros. É possível com pequenas iniciativas. Há muita gente que tem livros em casa e não os lê. Doem livros. Certo. Doem livros. Há quem tem bibliotecas imensas, grandes. Tirem alguns livros, passem nesses locais, doem livros. Nós podemos fazer Angola ler mais. Angola pode ler mais. Daqui a 5, 10 anos, nós podemos ter um mercado literário. Estou a falar de literatura porque é a porta para abrir o mundo, né? Para desenvolver Angola. Podemos ter uma Angola melhor daqui a 10, 20 anos, se nós tomarmos a decisão de ler agora mesmo. Professor Moma, considerações finais. Bom, das considerações finais, eu primeiramente quero desejar a todos os professores um bom reinício das atividades, porque estamos há quase 4 dias, se não mesmo 4 dias, né? Que começamos as atividades neste contexto da pandemia, que tantos problemas estão a ser verificados. Pedimos mais dedicação aos professores, mais entrega, paciência acima de tudo, e que faça bem o seu trabalho. Ser professor é assim, é ser paciente. É ser paciente, é amar o que faz, é ter amor e
certamente também ser professor é ser fiel consigo mesmo. Então, as notas aqui caem para esta classe, para os pais e também a TV Empreendedor, que me fez o convite. TV Empreender. É TV Empreender, na pessoa, particularmente o professor Lucas, e desde já, então, endereçar um forte abraço a si. Não posso fazê-lo por conta da situação que estamos a viver, mas sabe que de forma fraternal tens aqui no meu coração um abraço carinhoso e muito obrigado, e contar com as próximas atividades, próximos eventos. Paz e bem, professor, paz e bem, e muitos sucessos na dimensão ética do professor na sala de aulas e também em outros livros futuros. Esta foi a nossa conversa com o professor Moma. Já sabem, sigam o professor Moma nas páginas e sigam a TV Empreender para as próximas conversas. Já sabem, até a próxima entrevista. TV Empreender, Empreender e Crescer. É sobre nós. Já sabem que é sobre nós. PS Records. Gravar momentos e emoções do momento. TV Empreender. Empreender e crescer.